Eu acredito que uma das coisas que mais aparecem para mim lá no meu Instagram, ou quando eu converso com algum atleta, é a questão do período pré-competição, né? Aquela ansiedade pré-competição, nervosismo pré-competição, medo pré-competição. E se você também passa por isso, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o que você precisa ter na tua cabeça nesse período, né? Algumas ideias, mudança de perspectiva que você precisa ter para você ter uma boa performance e parar de focar tanto em coisas externas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Flávia Távora, eu sou psicóloga clínica e do esporte, e também sou atleta de jiu-jitsu. E aqui no YouTube e lá no meu Instagram eu faço conteúdos para você fortalecer a tua mente, não só dentro do esporte, como fora dele também. E hoje a gente vai falar aí sobre esse período pré-competição, inclusive eu trouxe aqui, ó, algumas coisas anotadas aqui para falar para vocês que eu acho importante. E vamos começar aí falando sobre esse medo e ansiedade que a gente sente aí no pré-competição. Primeiro que o medo, a ansiedade, o nervosismo não são de todo ruim, tá? A não ser quando eles ultrapassam o limite e começam a tomar conta aí da gente. Ter um pouco de medo, ter um pouco de ansiedade é até bom para dar um up aí na pré-competição. Inclusive, se você tira o medo e a ansiedade e o nervosismo, você entra apático e pode ser que até assim você não tenha uma boa performance. Então, vamos começar falando sobre isso, né? Ansiedade, basicamente, é quando você antecipa um perigo, né? E aí esse perigo se torna um bicho de sete cabeças e te dá medo e pode te travar e te deixa mais nervoso. Então, basicamente é isso que acontece. Falar assim no português bem claro aí para vocês entenderem. E para que isso não aconteça, a gente pode sim fazer um treinamento mental, a gente pode sim fazer uma terapia, porque às vezes esses medos, essas ansiedades vão muito além do esporte em si. Então, só para você ter na tua cabeça a ideia de que ansiedade e medo não é ruim, eu acho que esse é um passo, é um primeiro passo que você possa dar aí na tua preparação mental. Eles só ficam ruins a partir do momento que eles tomam conta de você, e para você não deixar o medo tomar conta de você, nem o nervosismo e nem essa ansiedade pré-competição, a gente vai começar aí falando no primeiro ponto, né? Quando você vai para uma competição, e eu acredito que quando você vai para uma competição, ninguém está colocando uma arma na tua cabeça, né? Ou seja, você não está indo por obrigação. Eu acredito que então seja uma escolha, né? Já que ninguém está te obrigando. E quando você escolhe ir para uma competição, você assume certos riscos e também assume algumas consequências que podem ou não acontecer. Só que essas consequências são os riscos que você está assumindo quando você escolhe ir para uma competição. Então, quando você tem essa perspectiva de que você não está indo obrigado, e eu espero que você não esteja indo obrigado, que ninguém esteja te obrigando, e se alguém estiver te obrigando, cara, segue teu coração e o que faz sentido para você, tá? Já começa por aí. Mas vamos partir do ponto que ninguém tá te obrigando, que você tá indo pra competição porque você quer. Então, já começa a colocar na tua cabeça que, cara, eu tô assumindo um risco. Eu acho que é assim na nossa vida também, né? Quando você vive, você tá assumindo riscos, né? De consequências que podem acontecer, porque você não sabe o dia de amanhã, você não pode antecipar o futuro, quem dera, né? Se a gente pudesse antecipar o futuro, que a gente pudesse saber do futuro. Mas a gente não sabe. Então, já que a gente não sabe, cara, assume as escolhas que você tá indo, assume as consequências das suas escolhas. E pensa que, cara, se não faz sentido pra você, não vai. É simples assim. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é isso também. A competição não tem que ser uma obrigação, porque se ela é uma obrigação, tem alguma coisa errada, sabe? E aí tudo vira uma pressão pra você, tudo gera pressão, tudo gera cobrança e de fato você não vai ter uma boa performance. Então começa a avaliar se ir para a competição é algo que você quer. Porque se não for, reavalia, recalcula a rota, porque existem pessoas que fazem jiu-jitsu que nunca competiram, existem pessoas que fazem vários esportes que nunca competiram, sabe? Eu acredito muito que a gente tem que fazer coisas que faz sentido pra gente, né? Não é só porque, fulana compete que eu vou competir. Isso é uma coisa que eu falo muito para minhas alunas, sabe? Não é porque eu compito que elas têm que competir também. Eu acho isso até um pouco, eu não gosto disso, né? Pra ser bem sincera. Eu acredito que cada um tem que seguir o seu caminho e se eu for uma inspiração para elas, como eu acho que eu sou, e se elas quiserem seguir esse caminho, eu vou estar do lado delas. Mas eu não vou obrigar ninguém a seguir esse caminho. Porque eu acho que todo mundo tem que fazer o que faz sentido para vocês mesmos. Então, passo número 1.
A competição faz sentido para você? Você está indo porque você quer? Ou você está indo porque é uma obrigação? Alguém está te obrigando. Avalia isso, né? Principalmente nesse pré-competição, que vão aparecer muitas coisas, né? Quanto mais importante o dia, quanto mais um dia importante está chegando, mais coisas aparecem ali e até essas obrigações aí que não precisam ser obrigações. O segundo passo, né, também que eu acho importante aí para você pensar é a questão do teu adversário. Eu acho que isso também é uma das coisas que pesa um pouco também, né? Principalmente com rede social, né? A gente consegue ver a gente vê a vida de quem a gente vai lutar, a gente vê que a pessoa às vezes treina muito, às vezes a pessoa, sei lá, parece ser mais forte, você começa a se comparar. Tenha na tua cabeça o seguinte, com relação aos teus adversários. Pesquisa de adversário é para montar estratégia, né? Tipo, vou lá ver para que lado que a menina passa, para eu fazer guarda para outro lado, enfim. Estratégia única e exclusivamente, porque a partir do momento que você pesquisa o teu adversário e aí você começa a entrar lá no perfil e ver que ele faz um monte de coisa que você não faz, você vai começar a entrar num modo comparação, e aí você começa a se subestimar e superestimar ele, porque você está focando nele, e tudo aquilo que você foca expande. Então, se você está focando no teu adversário, ele vai expandir, vai pegar um espaço aqui dentro da cabeça que tem que ser seu. Então, começa a avaliar também, nesse pré-competição, o quanto que você está focado no teu adversário. Eu acho que isso eu acredito muito que seja uma coisa que a gente não deva fazer, principalmente no período pré-competição, sei lá, uma semana pré-competição, 2 semanas pré-competição, a não ser que você tenha uma estratégia, tipo assim, vou lá ver para que lado que ela, sei lá, ataca, para que lado que ele faz tal coisa, para criar uma estratégia, porque, cara, não adianta você querer mudar, faltando 2 semanas, uma semana, por causa do seu adversário. A causa sempre tem que ser você, tá? E principalmente porque você não tem controle aí do teu adversário, das coisas que ele faz. Nem na competição você vai ter controle dele. E aí a gente parte aí pro terceiro ponto, né? O terceiro passo que eu acho que você tem que dar também nesse pré-competição, que é a questão do controle. Cara, a gente não tem controle de nada nessa vida. A gente só tem controle da gente. Daquilo que a gente pode fazer e das nossas reações. Então, tendo isso na tua cabeça, de verdade, fica muito mais fácil de você começar a avaliar algumas coisas na pré-competição. Principalmente o lance da ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é você querer controlar o teu futuro. Né? Basicamente, tá? A gente não tá falando aqui de transtorno, a gente tá falando da ansiedade pré-competição. Porque a gente fica pensando, caraca, e se acontecer tal coisa, e se acontecer outra coisa, e se meu adversário for mais forte, e se ele fizer tal coisa, e se ele conseguir passar minha guarda, e se ele correr mais rápido do que eu, e se fizer algo... Isso é a tua cabeça em alerta, modo alerta, porque você está indo para um momento desafiador. Só que, cara, você não tem controle do futuro. Você não sabe o que vai acontecer lá no dia da competição, no dia do teu campeonato, no dia do teu jogo. Você não sabe, não tem como a gente saber. E é por isso que a gente precisa focar no momento presente, olhar para o presente, olhar para agora, olhar para você, que é o que você tem controle, e se preparar. Porque assim, a gente não tem controle nem dos nossos pensamentos, tá? Então, se eu chegar para você e falar assim, elefante rosa dentro de um fusca azul. Acho que você não pense nisso agora, passou pela tua cabeça em algum momento. Mas assim, a gente não tem controle do que a gente pensa. Porém, a gente tem controle do confronto que a gente pode ter com a gente mesmo quando vier tipos de pensamentos que são negativos. É lógico que você não precisa ter aquela positividade tóxica, tipo assim, eu não sou bom, não, você é bom sim. Mas é confrontar, cara, eu não sou bom por quê? Qual é a evidência que tem que eu não sou bom, que minha cabeça tá colocando dentro de mim que eu não sou bom? Foi por causa de um treino ruim, mas, cara, e os outros treinos que eu tive também? Então é confronto, sabe? É ver como que tá o teu diálogo interno também, sabe, com você. De verdade. Para pensar no teu diálogo interno, sabe? Para pensar, tipo assim, caraca, principalmente se eu acredito que você seja uma pessoa boa, né? Se você tá aí vendo meu vídeo, eu acho que você é uma pessoa boa, né? Então você trata bem as pessoas. Então por que você não vai se tratar bem? Por que você não vai ter um diálogo interno bom com você, sabe? Então pensa sobre isso, de verdade. Até porque a gente não tem controle dos nossos pensamentos, né? É o que a gente tá falando.
E se você focar naquilo que você tem controle, as coisas ficam muito mais leves de serem levadas, ficam muito mais, mais leves, sabe? Você consegue se preparar melhor, de verdade. Sério. E aí me faz aí a gente entrar. Barulho aqui. E a gente entra aí no quarto passo, né? Deixa eu dar uma notadinha aqui, mas no quarto passo, que é a questão da tua autoconfiança, né? É muito importante a gente manter uma autoconfiança no período pré-competição. Mas para a gente manter uma autoconfiança nesse período pré-competição, a gente tem que ver o quão compromissado a gente está com a gente mesmo. Ou seja, quantas coisas eu estou me propondo a fazer e eu estou fazendo. Quantas coisas eu faço em prol daquilo que eu quero alcançar. E eu faço. Entende? Porque a autoconfiança se constrói assim. E aos pouquinhos, assim, você constrói e para você manter, você continuando a fazer aquilo que você está fazendo, arcando com os compromissos que você tem com você mesmo. Vou dar um exemplo aqui, né? Pegando aquela questão lá do controle, né? O que eu tenho controle quando eu estou numa pré-competição? Eu tenho controle da minha dieta, eu tenho controle dos meus treinos, né? Da quantidade de treinos que eu faço, da qualidade dos treinos que eu faço, eu tenho controle das minhas reações, eu tenho controle dos meus confrontos, né? Então, quando eu tenho esse controle, quando eu aceito que eu não tenho controle externo, mas eu tenho esses controles, fica muito mais fácil de eu ter um certo compromisso comigo mesmo. E é isso que faz a gente manter a nossa autoconfiança, a gente ter mais confiança nesse período pré-competição. Então, principalmente faltando, sei lá, uma semana, não começa, né? Avalia, né, os seus autocompromissos, sabe? Aquilo que você está fazendo e arcando, aquilo que você se propõe e que você arca fazendo. De verdade, porque isso vai manter a tua autoconfiança e vai te deixar bem, cara, pra competição. Eu falo por experiência própria, de verdade. Eu tive um treino aí, um dia desses, que eu tava naqueles dias, né? A mulher sabe como é que é, né? E eu treinei muito mal mesmo, né? Assim, caramba, todo mundo me amassou. Falei, caraca, tem treino que é noite, né? Aquela frase, né? Tem dia que é noite. Tem treino que é noite. Só que, cara, é o que eu já falei aqui em alguns vídeos, eu falo isso lá no meu Instagram. Um treino ruim não me define, um período, né, feminino, não pode me definir também com relação a tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu me preparei. Então eu já mudei minha perspectiva com relação a isso. E durante esse período, que é um período mais difícil, né, para a mulher, né, eu acabo tendo um autocompromisso maior ainda, porque eu sei que eu tenho que manter minha autoconfiança. Eu vou voltar daqui a 2 semanas. Então, assim, cara, eu tô me forçando a fazer os meus compromissos, sabe? A arcar com aqueles meus compromissos que eu tenho comigo mesma, sabe? De acordar cedo, de trabalhar, de ler, de fazer os meus treinos. É isso que tá mantendo a minha confiança. Eu acho que é isso que vai manter também até o dia que eu competir. De verdade. Então pensa também sobre isso, assim, cara, o que você está deixando de fazer por, sei lá, preguiça, procrastinação, e que faz o teu senso de merecimento diminuir? Isso é uma coisa que tem que pensar também. Esse período pré-competição é um período bem delicado para o atleta, sabe? Qualquer coisinha pode desestabilizar, né? Principalmente quando você não tem um emocional bem equilibrado, né? E isso é importante de falar também. Eu nem tinha colocado aqui no caderninho. Mas é muito importante você ter um emocional equilibrado como, cara, estando bem com você mesmo, estando bem com as pessoas que você convive, estando em ambientes que vão fortalecer você e que não vão te diminuir, sabe? Tendo hábitos saudáveis, prezando pelos teus compromissos e arcando com tudo, principalmente de você com você mesmo. Então, assim, isso também deixa o teu emocional equilibrado e principalmente, né, buscando uma ajuda profissional, né, uma terapia, que eu acho que isso é o principal. Eu aconselho a todo mundo a fazer, principalmente nesse período pré-competição, que a tua cabeça gosta de dar uma balançada, né? Mas, para fechar aí, a gente falar, não ficar muito longo esse vídeo também, não ficar muito filosófico, também não sei se ele tá muito filosófico, mas para não passar muito, é a questão de você ir para a competição
de fato para se divertir. Por muito tempo, eu ficava na minha cabeça com aquela ideia de que não, competição é uma coisa séria, não é pra gente se divertir, que não sei o que lá, porque eu já ouvi isso de pessoas mais experientes, mas também já ouvi de pessoas mais experientes que tem que ir para se divertir. E eu tenho para mim isso para mim, eita, eu tenho isso para mim também. Porque se você faz uma coisa que não seja para te dar bem-estar, que não seja para te fazer bem, para te divertir, não faz sentido, entendeu? Então eu volto lá naquela questão da escolha, né? A primeira coisa que eu falei aqui, a competição, ela só vai se tornar leve, ela só vai diminuir a pressão quando ela não for uma obrigação, quando você estiver indo com essa perspectiva de se divertir, de fazer aquilo que você gosta, de aquilo que você treina para fazer. Entende? Eu acho que quando você tem isso na tua cabeça, cara, a pressão de fato diminui. Ela não some, porque nada some, né, no meio competitivo, infelizmente. Não, felizmente, né, porque é para dar o up. Mas ela diminui. Você já entra com outra perspectiva, com outra cabeça. De verdade. Então, assim, eu quis trazer uns pontos mais reflexivos, né, e também para você pensar ideias, insights. Eu espero que vocês tenham tido insights de fato nesse período pré-competição, porque é um período importante também, mas é um período que você precisa olhar para você. É um período que você tem que parar de focar em coisas externas. E só recapitulando aqui, primeira coisa que a gente falou, né, com a minha colinha aqui, competição não é uma obrigação, é uma escolha. Então você vai se você quiser, se fizer sentido para você. Então se você tem isso na tua cabeça, a pressão dá uma diminuída. Isso é um fato. Segunda coisa a gente não controla nada externo. A gente só tem controle da gente, das nossas reações e daquilo que a gente pode fazer. Então, tendo isso na tua cabeça, para de focar no futuro, para de focar no teu adversário, que aí a gente fala até da terceira coisa, né? Tudo que você foca expande. Se você ficar focando no teu adversário, ele vai expandir aqui dentro da tua cabeça no espaço que tem que ser teu. Aqui dentro tem que ser o teu espaço. Lembra disso. Quarto, questão da tua autoconfiança, cara, de verdade. Quando você aceita que você não tem controle das coisas externas e sim de você, você assume o compromisso com você mesmo. E isso vai manter e elevar a tua autoconfiança. E por último, porém não menos importante, é ir para a competição, para se divertir, principalmente se faz sentido para você. Acho que linka, né, esse último com o primeiro. Nada na tua vida tem que ser uma obrigação, a não ser aquelas obrigações de fato. Mas quando a gente faz uma escolha, que é uma competição, tem que ser porque faz sentido pra gente. De verdade. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que te ajude aí nesse período pré-competição, como me ajuda muito ter essa perspectiva, essas ideias, esses pensamentos. E espero que você se inscreva aqui no canal também, deixe teu like, ativa o sininho, comenta um assunto que você acha importante aqui para eu trazer e me segue lá no Instagram, que eu faço conteúdos diários aí para você fortalecer a tua mente. E a gente se vê no próximo vídeo.